Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia, façam todos um ótimo dia. Hoje é quinta-feira, dia 23 de maio e o ano é 2024, então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia e hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 5 do livro de Josué, o capítulo 5 do livro de Josué, mais uma leitura de muita sabedoria, riqueza, vida plena e paz espiritual para você. E quem não sabe, quem nunca ouviu falar aí do livro de Josué, só lembrando que Josué, ele foi um dos líderes do povo de Israel, ele que liderou o povo de Israel depois que aquele povo entrou ali, atravessou o Rio Jordão e finalmente entrou na famosa terra prometida, a terra que mana leite e mel. E Josué, ele foi treinado ali por Moisés, ele foi o sucessor de Moisés, ele foi um discípulo, um dos discípulos de Moisés, ele foi treinado ali por Moisés para assumir a liderança do povo de Israel depois que Moisés viesse a falecer, a perecer. Por que que Moisés treinou então Josué para sucedê-lo? Porque já havia sido determinado e Moisés já sabia disso, já sabia que ele não iria poder entrar na famosa terra prometida, na famosa terra que mana leite e mel, pois toda aquela geração ali que saiu da escravidão do Egito e ficou ali vagando ali pelo deserto por 40 anos, toda aquela geração já havia sido decretada por Deus que toda aquela geração não entraria na famosa terra prometida, inclusive Moisés, porque era uma geração rebelde, era uma geração de pecadores, era uma geração de idólatras, uma geração que vivia reclamando, vivia se queixando de tudo que Deus fazia. Era uma geração que vivia criticando todos os atos que Deus fazia, pois para eles era melhor eles voltarem ali para a escravidão do Egito do que seguir naquele deserto só comendo aquele maná, aquele pão com água que Deus dava todos os dias. Supria as suas necessidades, né, alimentares, mas não era o desejo daquele povo ser alimentado só com maná. Lá no Egito, mesmo eles sendo escravos, mesmo eles sendo servos lá do povo do Egito, eles tinham pelo menos carne bovina, carne de aves, carne de cabritos, de bezerros, de ovelhas para comer, tinham frutas, legumes e verdura. E lá naquele deserto, tudo que eles tinham era o maná de Deus. Então era um povo que vivia reclamando, então Deus já havia decretado que toda aquela geração não entraria ali na famosa terra prometida. Era necessário toda aquela geração de incrédulos, de infiéis, de rebeldes perecer para que uma nova geração viesse, uma geração mais preparada, melhor preparada, que acreditava verdadeiramente em Deus, que aquela geração viesse e pudesse conquistar a famosa terra prometida. Então é por isso que Moisés treinou então Josué para sucedê-lo. Então esta vai ser a nossa leitura de hoje, vamos fazer a leitura do capítulo 5, mas antes aí já deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Se isso for muito para você, então deixa apenas seu like ali, a mãozinha de positivo, que agindo assim você já vai estar nos ajudando a levar a palavra de Deus, levar uma palavra de motivação, de riqueza, de paz espiritual para mais e mais pessoas, ok? Então vamos começar a nossa leitura de hoje, tá? E para isso vamos aqui utilizar nossa ferramenta de trabalho, nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida, nosso manual de instruções para a vida, e vamos abrir aqui no sexto livro da Bíblia, né? O livro de Josué. Lá, só lembrando que já fizemos aí as playlists, né? Com todos os vídeos, né? Do livro de Gênesis, do livro de Êxodo, do livro de Números, do livro de Deuteronômio, do livro de Levíticos,
o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios, de Jó. Então já fizemos aí, se você quiser obter mais conhecimento para melhor tocar a sua vida, então é só você fazer aí, assistir aos nossos vídeos aí, que você vai adquirir conhecimento e sabedoria para melhor tocar a sua vida. Então chegamos no capítulo 5. E é interessante aqui lembrar que nos capítulos anteriores, no capítulo 1, quando Moisés então pereceu, ele morreu ali nas planícies de Moabe, né? E Deus sepultou o seu corpo, e o seu corpo não foi encontrado até agora. Então o povo ali de Moisés, o povo ali de Israel, chorou a morte de Moisés ali por 30 dias. Eles ficaram de luto ali, chorando a morte de Moisés, seu grande líder, por 30 dias, perfeito? E depois disso, Deus então falou com Josué, né, e pediu para que ele fosse forte, tivesse coragem e bom ânimo, porque a pessoa animada, a pessoa de bom ânimo, a pessoa alegre, não teme nada, não falta nada para ela, ela não tem escassez de nada, ela não tem carência de nada, então nada falta para a pessoa alegre, a pessoa de bom ânimo. Então ele pediu então para que Josué tivesse força, tivesse coragem, fosse animado, e que Josué nunca se desviasse de suas leis, das leis de Deus, dos mandamentos, dos estatutos de Deus, nem para a direita nem para a esquerda, pois se Josué agisse assim, Deus sempre estaria com ele, sempre iria estar ajudando na conquista da famosa terra prometida, pois assim Deus iria exaltá-lo em público, iria mostrar o poder, né, através de Josué em público, né, como ele fazia com seu servo Moisés. Então foi este o pedido ali que Deus fez, foi a orientação que Deus deu ali para Josué: não se desvie de minhas leis, nem para a direita, nem para a esquerda, e pois eu sempre estarei contigo se você seguir as minhas leis e os meus mandamentos. Perfeito? Então chegamos aqui no capítulo 5, é a nossa leitura de hoje, e no capítulo 5 do livro de Josué, no versículo 1, diz assim: e sucedeu que, quando todos os reis dos amorreus que estavam do lado oeste do Jordão, e todos os reis dos cananeus que estavam perto do mar, ouviram que o Senhor havia secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivessem atravessado, seu coração derreteu. Ou seja, o coração de todos aqueles reis se derreteram quando eles ficaram sabendo ali do que Deus havia feito ali no Jordão, no Rio Jordão, que era um rio muito extenso, né, que era um rio que transbordava de água, e Deus secou aquele rio ali para que todo o povo de Israel, todos os filhos de Israel pudessem atravessar aquele rio ali por terra seca, assim como ele havia feito no Mar Vermelho, quando o povo de Israel saiu ali da escravidão do Egito. Então ele secou o rio Jordão, permitiu que todos os filhos de Israel atravessassem aquele rio Jordão. Então, quando aqueles reis daqueles outros povos que já habitavam a famosa terra prometida ficaram sabendo do que Deus havia feito, do que Deus havia permitido, pois o Jordão era a última fronteira, era o último obstáculo entre o povo de Israel e a conquista da famosa terra prometida, a conquista de Jericó. Então o Jordão ali era o último obstáculo. Então, quando os reis ficaram sabendo ali, eles temeram, o coração deles se derreteu, e eles ficaram apavorados com o que iria poder acontecer ali com os seus reinos, né, com suas cidades. Então o seu coração se derreteu, tampouco restou neles espírito por causa dos filhos de Israel. Então eles ficaram aterrorizados com o que poderia acontecer ali com o domínio do povo de Israel. Versículo 2: naqueles dias o Senhor disse a Josué: faz para ti facas afiadas. Então naquele dia, depois que eles atravessaram ali o rio Jordão, então Deus falou para eles: faz para ti facas afiadas e circuncida novamente os filhos de Israel pela segunda vez. Na verdade, o que acontece aqui é que aqueles que saíram ali do Egito, aquela geração do Egito, era uma geração circuncidada, eles foram todos circuncidados. Já os que nasceram no caminho não foram circuncidados, e é isso que vai acontecer aqui. O que vem a ser a essa circuncisão? É o pacto, né, que Deus faz ali com os filhos, com os soldados, com os homens de Israel. Perfeito? Então
Versículo 3: E Josué fez para si facas afiadas e circuncidou os filhos de Israel no outeiro dos prepúcios. Então, o que vem a ser a circuncisão? A circuncisão nada mais é do que hoje, no nosso mundo moderno, uma cirurgia de firmose, perfeito? Só que naquela época era feito na faca, né? Não tinha anestesia, não tinha bisturi, né? Então a coisa era feita ali de modo bem radical mesmo, né? De modo bem bruto mesmo. Então não tinha todo esse cuidado, todo esse preparo que nós temos nos dias atuais. E Josué fez para si facas afiadas e circuncidou os filhos de Israel, né? Esse já foi, né? Versículo 4: E esta é a causa pela qual Josué circuncidou todo o povo que veio do Egito, os que eram machos, todos homens de guerra, morreram no deserto pelo caminho, depois de saírem do Egito. Então, por que Josué fez isso? Então, agora nós vamos ter essa explicação. Então, todos os machos, todos os homens que saíram ali da escravidão do Egito, né, eles já haviam sido circuncidados, né? Então, agora bastava circuncidar aquela nova geração, que é o pacto, né, de Deus com os homens de Israel. Então todos aqueles morreram pelo caminho, como já havia sido determinado por Deus, que aquela geração rebelde não iria poder entrar na famosa terra prometida. Versículo 5: Assim todo o povo que saiu era circuncidado, mas todo o povo que nasceu no deserto pelo caminho, enquanto eles saíam do Egito, eles não haviam sido circuncidados. Então está explicando aqui por que Josué vai mandar todos se circuncidados, né? Todos serem circuncidados. E aquele povo ficava ali por alguns dias para se recuperarem. Versículo 6: Porque os filhos de Israel caminharam 40 anos no deserto, até que todas as pessoas que eram homens de guerra, só lembrando que os homens de guerra que saíram lá do Egito, né, na contagem que eles fizeram ali no segundo ano, quando eles estavam acampados ali no Monte Sinai, segundo ano depois que eles saíram da escravidão do Egito, então foi feita uma espécie de censo, eles fizeram um censo ali, e a contagem de homens preparados para a guerra, ou seja, apenas a contagem de homens. Então, com idade igual ou superior a 20 anos, perfeito, aí não eram contados, ou seja, lembrando os preparados para a guerra, então não eram contados os enfermos, os que estavam doentes, os aleijados, os cegos, os menores de 20 anos, as crianças, nem as mulheres, só lembrando que o número era de 703 mil soldados preparados para a guerra naquela época, logo quando eles saíram ali da escravidão do Egito. Que saíram do Egito foram consumidas por elas, continuando a leitura aqui, né? Então, versículo 6: Porque os filhos de Israel caminharam 40 anos no deserto, até que todas as pessoas que eram homens de guerra, que saíram do Egito, foram consumidas, todas as pessoas foram consumidas, ou seja, todas as pessoas morreram ali no deserto, porque elas não obedeceram à voz do Senhor, às quais o Senhor jurou que não lhes mostraria a terra, a que o Senhor jurou aos seus pais, que nos daria uma terra da qual flui leite e mel. Então, só para revelar que todos aqueles foram condenados por Deus a morrerem ali no deserto, né? Eles vagaram ali por 40 anos até que o último, que foi Moisés no caso, perecesse, morresse ali no deserto, e somente assim aquela nova geração, a geração de Josué, é que iria poder entrar na famosa terra prometida. E é por isso que Josué ele foi declarado o novo líder, né? O novo líder foi treinado e declarado o novo líder ali por Moisés. Versículo 7: E os seus filhos, os quais ele levantou em seu lugar, a este Josué circuncidou, pois eram incircuncisos, porque não os haviam circuncidado ao longo do caminho. Então todos aqueles que nasceram ali no deserto, logo depois que eles saíram ali da escravidão do Egito, todos aqueles não foram circuncidados. Não foram circuncidados. Então é isso que Josué está fazendo agora, para que aquele povo alcance a graça de Deus.
Versículo 8: E sucedeu que, quando eles terminaram de circuncidar todo o povo, eles permaneceram nos seus lugares no acampamento até ficarem curados. Então a cura ali, a cicatrização ali daquela pequena cirurgia, lembrando que não tinha bisturi nem anestesia, era tudo feito na base da faca, né, a grosso modo dizendo, né? Então eles ficaram ali por alguns dias para que aquela ferida cicatrizasse, perfeito? Versículo 9: E o Senhor disse a Josué: Neste dia eu revolvi de sobre vós a reprovação do Egito. Portanto, o nome do lugar é chamado Gilgal. É chamado Gilgal. Gilgal é o nome do lugar que foi dado o nome daquele lugar, pois aquele lugar foi o primeiro lugar onde o povo de Israel, os filhos de Israel, acamparam depois que eles entraram na famosa Terra Prometida. Lembrando, ainda não conquistaram, eles acamparam ali. E só lembrando que todos os reis de Jericó ficaram apavorados, ficaram amedrontados com o que Deus havia feito ali pelos filhos de Israel. Então Gilgal é o nome dado, né? Tá até aqui no Wikipedia, aqui, vamos ver? Gilgal é o nome de um ou mais lugares na Bíblia hebraica. Nossa Bíblia hebraica. É mencionado 39 vezes, em particular no livro de Josué, como o lugar onde os israelitas acamparam após atravessar o Rio Jordão. Na Bíblia está intimamente associado com a ideia da relação especial de Israel com Deus. Então o nome Gilgal é o nome que foi dado ao primeiro lugar ali onde o povo de Israel acampou logo depois que eles atravessaram o Rio Jordão e entraram na famosa Terra Prometida. Ainda não foi feita a conquista da terra, perfeito? E os filhos, capítulo 10, e os filhos de Israel acamparam em Gilgal e celebraram a Páscoa no 14º dia do mês, ao entardecer nas planícies de Jericó. Versículo 11, e olha só como é interessante essa passagem aqui, esses dois versículos, os próximos dois versículos aqui, o 11 e o 12. Então no 10 eles acamparam ali em Gilgal e ali eles celebraram a Páscoa. No 11 eles comeram do velho grão da terra na manhã seguinte à Páscoa, pães ázimos e semente tostada nesse mesmo dia. Então, lembrando, lá no Egito eles comiam legumes, frutas, verduras, legumes, comiam carne de codornizes, carne de bovinos, carne de ovelhas, carne de carneiros, carne de cabritos, de bode. Então eles comiam carne. Mas no deserto, os 40 anos que eles ficaram vagando pelo deserto, eles comiam apenas maná, com algumas exceções, com exceção de quando Deus lança sobre o acampamento ali de Israel, por causa que aquele povo era muito desobediente, muito rebelde, ele lança ali uma chuva de codornizes, onde aquele povo come codorna até não querer mais, porque eles reclamavam muito que não tinham carne para comer. Perfeito? Então aqui, olha só que interessante, então eles estão comendo maná por 40 anos, mas aqui eles comeram do velho grão da terra. Eles comeram do velho grão da terra. Até então, eles já atravessaram ali o Jordão, acamparam em Gilgal e estão celebrando a Páscoa. Versículo 12 agora, olha só que interessante. Então, até então, durante esses 40 anos, eles vinham comendo somente o maná, ou seja, só aquele pão com água, do qual eles reclamavam tanto, mas eles reclamavam lá atrás, né? Eles reclamavam tanto de viverem só comendo pão com água, não tinha carne, não tinha frutas, não tinha legumes, não tinha verduras. Então, no capítulo 11, eles comeram do velho grão da terra, na manhã seguinte à Páscoa, pães ázimos e semente tostada nesse mesmo dia. Versículo 12, então, a partir do momento que eles comeram do velho grão da terra, eles comeram do fruto da terra, então, cessou o maná na manhã após eles terem comido do velho grão da terra. Os filhos de Israel também não tiveram mais o maná naquele ano, mas naquele ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Então olha só que interessante. Então a partir do momento que eles comeram do fruto da terra, do velho grão da terra, do fruto da terra,
Então cessou, porque até então eles eram sustentados por Deus. Deus os mantinha alimentados e davam água para eles, né? Então Deus mantinha eles alimentados Deus nutria eles, né? E eles mantinham hidratado também. Deus mantinha-os alimentado e hidratado. Mas a partir do momento que eles comem, então, do velho grão da terra, do fruto da terra, do pão da terra, então agora o maná cessou. Então Deus parou de mandar o maná para eles. Então, versículo 12: cessou o maná na manhã após eles terem comido do velho grão da terra. Então agora Deus não precisava mais alimentá-los. Deus não precisava mais mantê-los nutridos nem hidratados, perfeito? Agora eles iam se virar para conquistarem o seu próprio alimento. Então, e cessou o maná na manhã após eles terem comido do velho grão da terra. Versículo 13. E sucedeu que quando Josué estava próximo de Jericó, levantou ele os olhos e olhou. E eis que havia lá um homem com sua espada em punho, desembainhada em sua mão. E Josué foi até ele e lhe disse: És tu por nós ou pelos nossos adversários? Então Josué, quando já se aproximava ali da cidade de Jericó, das muralhas de Jericó, ele se deparou com um homem, ele encontrou com um homem, né? Tinha um homem parado na frente dele, com a espada na mão. Então Josué se aproximou dele e perguntou para ele: Você é a nós? É por nós ou é contra nós? Você é por nós ou é pelos nossos adversários? Ou é pelo nosso adversário? Versículo 14. E o homem disse: Não, mas venho. E ele disse, ou seja, aquele homem disse: Não, mas venho agora como capitão do exército do Senhor. E Josué caiu com sua face em terra e adorou. E disse-lhe: O que diz o meu senhor ao seu servo? Então Josué estava já se aproximando ali de Jericó. Então ele encontra com um homem, e aquele homem estava com sua espada desembainhada em sua mão. Então Josué pergunta para ele: Você é por nós ou é pelo nosso adversário? E o homem responde, né? Eu venho como o capitão do exército do Senhor. Então Josué se ajoelha, né? E adora aquele homem. Pergunta para ele: O que diz o Senhor ao seu servo? O que o Senhor quer me dizer, né? No caso, Josué perguntando ali para aquele homem aqui, ali para o homem, para o capitão do exército do Senhor. Versículo 15. E o capitão do exército do Senhor disse a Josué: Desata o teu calçado do teu pé, pois o lugar sobre o qual tu estás é santo. E Josué assim fez. Então, capítulo 15, o último capítulo aqui da nossa leitura de hoje. Versículo 15, o último versículo aqui da nossa leitura de hoje. Então, o Josué pergunta ali para aquele homem, pergunta para o capitão do exército do Senhor, qual que é a mensagem, o que o Senhor quer dizer ao seu servo, o que o Senhor quer dizer a Josué. E o homem diz para ele, né? Desata o teu calçado, tira o teu calçado, pois está pisando em lugar santo. E assim Josué fez. Então esta foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 5 do livro de Josué. Mais uma leitura de muita sabedoria, muita riqueza, paz espiritual e prosperidade para você. Para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente, mas se você ficou até o final aqui da nossa leitura, que Deus abençoe sua vida grandemente, que você tenha muita prosperidade, muita riqueza, muita paz espiritual e vida plena. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça, basta apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, do seu notebook, se inscreva aqui no nosso canal. Mas se isso for muito para você, então deixe apenas o seu sinalzinho de gostei, o seu like ali, pois agindo assim você já vai estar nos ajudando a levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!